Atos dos Apóstolos, versículo 8, capítulo 4, que diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. O livro de Atos dos Apóstolos foi o começo da igreja primitiva, né? A igreja do Senhor Jesus. Aqui, o livro de Atos dos Apóstolos foi depois da morte de Jesus, que Jesus teve assunto aos céus. Aí ele deixou a comissão, os 12 apóstolos, né? Para dar continuado o que Jesus tinha começado. Que era que Jesus tinha começado adiante. A propagação do Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que hoje a igreja era para andar como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Como assim, Orlando? Foi um livro que houve muita convenção, muitos milagres, e o poder de Deus descia, desde o capítulo 1 até o último do livro de Atos dos Apóstolos. Fala só de pregação do Evangelho e salvação de alma. E aqui aconteceu o quê? Uma perseguição. A perseguição aos apóstolos. Quem foi esse homem que começou a perseguir os apóstolos? Aqui era Saulo ainda, não era Paulo. Quem foi Saulo? Saulo foi um fariseu, né? Estudador da lei, né? Conhecedor da palavra. Ele era conhecedor, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então era um homem estudado. E aí, ele não aceitava essa nova fé. Porque eles falavam de Jesus, que Jesus era o próprio Deus, que Jesus veio e tinha morrido e tinha ressuscitado. E eles não acreditavam. Os fariseus não acreditavam em ressurreição, né? Por isso que eles perseguiram os apóstolos, que eles acreditavam que era uma seita, não era o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Porque eles acreditavam que o próprio Deus não ia morrer numa cruz, não ia ressuscitar. Aquilo era, mas estava escrito que a Bíblia fala que tinha um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Que é esse cordeiro? Jesus Cristo. Então Jesus veio, né, aqui nessa terra, pregou a tua palavra, né? O ministério de Jesus durou 3 anos e meio, 3 anos. E aí Jesus terminou a missão. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Antes dele subir ao céu, ele deu instrução para o discípulo continuar pregando. E aí o discípulo começou a pregar. E aí houve essa perseguição terrível. Eles teve que fugir. E o lindo que a Bíblia fala aqui, que eu li, eles fugindo e falando de Jesus. Filipe ia descendo para outra cidade falando de Jesus. E o interessante é que fala que as pessoas iam prestando atenção no que Filipe fazia e dizia. E muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas. E o mais interessante aqui que fala que havia muita alegria naquela cidade. Por quê? Quando o evangelho chega, a alegria, a felicidade, a paz, sabe? Porque a Bíblia fala, diante de Deus até a tristeza salta de alegria, tá? O evangelho é isso, é paz e alegria.